Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43. Diz assim: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou repetir somente o versículo 45. Diz assim: O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Este texto ele é muito conhecido e ele fala do homem bom, do bom tesouro ele tira coisas boas. Bom tesouro aqui fala de bom coração, de vida interior. Coração na Bíblia é sentimento, coração é emoção, coração é tudo que envolve o psicológico, tudo aquilo que foge da área do físico, a Bíblia chama de coração, de alma, de vida interior. E nós sabemos que a saúde da alma, ela é tanto quanto importante a saúde do corpo. Vivemos numa época em que o mundo está aprendendo a duras penas que a doença do corpo muitas vezes tem a sua origem na alma. Demorou para o mundo aprender isso. A velha Bíblia, a palavra de Deus, sempre disse isso, sempre ensinou isso. Mas o mundo está tentando para isso agora, para os problemas que eles aparecem no físico, mas que ele tem a sua origem na alma. E este texto, ele vai além disso. Ele diz que a saúde da alma depende daquilo que está do lado de fora. O versículo está dizendo que é o que entra no coração é que contamina ou que traz vida para o homem. Então, uma verdade bem conhecida é que a nossa alma, o nosso corpo, a nossa vida, para estar bem, para termos saúde espiritual, nós precisamos estar bem no nosso espírito com Deus. Para termos saúde na nossa alma, nós temos que estar bem no relacionamento conosco mesmo e com o próximo. E para termos saúde no corpo, nós temos que estar bem no mundo em que nós temos contato com a vida material. Note que coisa interessante. Se por um lado, eu preciso estar atento que aquilo que aparece no corpo pode ter uma origem no interior, a Bíblia diz que aquilo que acontece no interior tem a sua origem no exterior. Ou seja, o mal ou o bem, ele não nasce no coração, ele entra no coração. Num outro texto, Jesus disse: o que contamina o homem não é o que ele come, é o que ele fala. Porque o que ele fala já está alojado no seu coração. O que me chama a atenção no versículo 45 é que ele diz: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. Mas a Bíblia diz, Jeremias 17:9, que o coração do homem, ele é enganoso, mais do que todas as coisas. Diz o texto, desesperadamente corrupto. Você acredita que seu coração é mau, enganoso, corrupto? Quem acredita? Diga amém. Difícil de acreditar, né? Mas é o que a Bíblia diz. Ainda, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a Bíblia diz que o coração do homem, ele não é confiável, ele é enganoso, mas nós nos orientamos por ele. Se por um lado nós aprendemos que a vida exterior depende da vida interior, o texto está dizendo que a vida interior depende de como eu vejo a exterior. Então o mal que vai se alojar no meu coração, que depois vai trazer situações para a minha vida, eu vou captá-lo do mundo exterior, através dos meus sentidos.
É aí que eu vou ver se eu tenho saúde interior ou doença interior, se eu vou estar num estado de cura permanente ou num estado de doença permanente. Os nossos sentidos são as portas de entrada para o nosso corpo. Todos eles. Quando eu vejo, eu estou percebendo o mundo pelo sentido da visão. E a Bíblia fala, se os teus olhos forem bons, então todo o teu corpo terá luz. Como é que funciona isso se os meus olhos forem bons? Está dizendo assim, se você conseguir ver coisas boas, é o que você vê. Olhar, nós vamos olhar para tudo, mas ver, eu vou ver o que me interessa. Eu posso olhar o mundo e ver somente o que me interessa. Eu olho aqui e vejo todos. Mas se eu quiser gravar alguma coisa no meu interior, eu tenho que fixar o meu olhar, eu tenho que ver aquilo que me interessa. A informação que eu quero captar para trazer para dentro do meu coração. Assim, queridos, a Bíblia fala, a boca fala. Quando a Bíblia fala que a boca fala, está falando, a vida acontece. Quando a boca fala, quando você já se pronuncia, quando você manifesta a sua vontade, nós já percebemos o mundo, já processamos isso, já aceitamos e vamos viver. Mas até a boca falar, eu vejo, ouço, cheiro, como, me alimento. Se eu estou falando de saúde da alma, eu não posso esquecer que a minha alma, ela se relaciona com o meu espírito e a minha alma se relaciona com o meu corpo. Quando a minha alma está se relacionando com o meu espírito, ela está se relacionando com a vida espiritual. Quando ela está se relacionando com o meu corpo, ela está se relacionando com a minha vida material. E através dessa vida material, nós podemos entender melhor a vida espiritual. Quando eu vejo, eu percebo o mundo pelo sentido da visão. Então, olhar, eu posso olhar para o mundo e o mundo vai produzir um monte de coisas diante dos meus olhos. Cenas boas e cenas ruins. Eu vou ver muita coisa que não interessa e muita coisa que interessa. Muita maldade e muita bondade. Tem muita coisa para se ver no mundo. Agora, aquilo que eu deixar entrar no meu coração, é isso que eu vou viver. Então é possível uma pessoa ter um coração aberto, que entra de tudo. É possível uma pessoa ter um coração fechado, que não entra de nada. Não entra nada. Esse que tem o coração fechado, ele é vazio. Esse que tem o coração aberto, entra de tudo. Mas se nós tivermos um coração cuidado, guardado, policiado, vigiado, nós teremos um coração saudável. Um coração fechado, ele está sempre vazio. Por quê? Duro, empedernido, pedroso, não entra nada. Você fala de Deus, não entra. É uma cena boa, ele não vê. Uma palavra boa, ele não ouve. Uma coisa boa, não entra. Coração duro. Já o coração escancarado, entra de tudo. Entra coisa boa e entra coisa ruim. Como uma casa de porta aberta. Entra o bom ar, mas entra o ar poluído. Já uma casa cuidada, se o ar está bom, a porta está aberta. Se o ar está contaminado, a porta está fechada. Eu entendo que isso, irmãos, é abençoador, porque nós vivemos num mundo em que se nós não ouvirmos nada, a gente não vive. Se a gente ouvir de tudo, a gente morre. Se você não vê nada, você não vive. Se você vê de tudo, você se contamina, você se perde. Quando você abre os olhos, o mundo te mostra tantas direções, você fala, e agora, qual que eu vou? Se você não abrir os olhos, você não anda. Então a Bíblia fala que eu vejo o mundo com os meus olhos. É os meus olhos que tem que ser bom. Eu não vou conseguir ter um mundo bom diante de mim, mas eu posso ter olhos bons para ver o mundo. Se os teus olhos forem bons, então todo o teu corpo terá luz. Por quê? Porque é pelo sentido da visão que eu tenho direção. Eu ainda creio que Deus tem no mundo coisas boas para ver. Mas às vezes a gente não vê coisas boas, a gente só vê coisa ruim. Os nossos olhos não estão bons. Da mesma sorte, é qualquer outro sentido. Diz assim, que enganoso é o coração do homem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se o meu coração é enganoso, então agora eu me sinto inadequado para sentir coisa boa. Parece que esse texto aqui não fala de mim. Diz assim, olha, pode-se colher coisas boas de uma coisa má?
Espinheiro, por exemplo, pode dar uva? Não. Uva pode dar espinheiro? Não. Cada coisa dá a sua coisa. Se a Bíblia fala que o meu coração é mau, então eu não tenho esperança de ter coisas boas no meu coração. Este coração que a Bíblia fala que o homem tira do seu bom tesouro, não é que ele é bom, é que ele se encheu de coisas boas. Ele abriu para as coisas boas e agora o coração ficou bom, então ele vive essas coisas boas. Se eu deixar entrar as coisas más, então eu vou viver as coisas más. Eu vou viver exatamente o que eu deixar entrar no meu coração. Todos os dias nós vamos abrir os olhos e vamos ver coisas boas e coisas más. Só que eu vou olhar, eu vou ver só o que me interessa. Segunda coisa é o ouvir. O que é ouvir? Perceber o mundo pela audição. A audição fala da orientação que nós temos ao ouvir alguma coisa. Então nós podemos ouvir tudo, mas aquilo que nós entendermos é que vai entrar no nosso coração. Jesus em Mateus capítulo 3, ele falou, olha, as pessoas ouvem a palavra, mas eles não entendem, então isso não entrou no coração, então eles não vão viver. O inimigo veio e arrebatou. Perceber pelo sentido do ouvido não é simplesmente ouvir o som. Quando você ouve uma palavra, você entende o português, você entende o que está se falando, mas a ciência diz que som é tudo aquilo que impressiona o órgão auditivo. Então você pode ouvir uma música, você pode ouvir qualquer coisa, e no próximo momento aquilo não entrou no seu coração, você não sabe de mais nada. Impressionou o órgão auditivo. Agora, quando você ouve uma coisa, e você entendeu e captou aquilo que o seu ouvido percebeu pelo som, ela entrou na sua alma, no próximo momento você vai viver aquilo. Um exemplo, você pode estar bem e de repente você viu uma coisa, você não olhou, você viu. No momento seguinte, aquilo já afetou o seu comportamento. Você pode estar bem, o telefone toca e alguém te fala uma frase e você ouviu aquilo entrou no seu coração, no próximo momento você está vivendo a reação daquilo que você ouviu. Você captou pelo sentido do ouvido, você ouviu, entendeu, alojou no coração, e se alguém conversar com você no próximo momento, você já vai falar, a boca vai falar do que o coração está cheio, entrou. O problema meu não é o exterior, a vida material, é a vida interior. Só que a vida interior, ela foi diretamente afetada pela vida exterior. Com o meu corpo eu me comunico com o mundo e capto. Só que eu tenho este poder de deixar entrar o que eu quero. Se os meus olhos forem bons, quer dizer, se eu só olhar coisa boa, só vai entrar coisa boa. Se eu ouvir coisas, por exemplo, se o meu ouvido que percebe todo tipo de barulho, todo tipo de som, se eu ouvir um monte de coisa, tem coisas que eu não quero ouvir, eu escutei, mas não quero ouvir. Falo, isso aqui eu não vou ouvir. Não ouvi. Num próximo momento, se não entrou no meu coração, a minha boca não vai falar, não entrou. Não... Eu escutei, mas não ouvi. Eu olhei, mas não vi. Eu dei uma olhada aqui, eu vi todo mundo. Se alguém perguntar que roupa que estava o Marcelo, eu falar, não sei. Não captei essa informação, não entrou. Mas eu olhei, ele estava lá, estava. Você olhou, olhei, mas não vi. Não vi a cor da gravata dele. Mas eu olhei, ele estava lá. Mas eu não consigo responder essa pergunta, eu não consigo falar, porque isso que a pessoa me perguntou não entrou no meu coração. Eu olhei, mas não vi. Nós podemos olhar para o mundo e ver de tudo na olhada. Mas eu posso olhar para ver, para entrar no meu coração, só o que me interessa. Então os meus ouvidos, eu não consigo impedir ele de ouvir todo o barulho que acontece à sua volta. Eu vou escutar de tudo, mas eu posso ouvir só o que me interessa. Então aquilo que me interessar eu vou ouvir, aquilo que não me interessar eu não vou ouvir. Porque tudo que eu ouvir, tudo que eu ver, eu vou viver inevitavelmente. Aí o problema vai aparecer no meu corpo, a saúde ou a doença, e eu falo, isso vem do interior. Mas o que é que tem no interior? Nada nasce no coração, tudo entra no coração. Tudo entra. A Bíblia fala que Satanás encheu o coração de alguém. Ele conseguiu colocar coisas dentro. Uma vez lá dentro, isso agora será vivido. A boca fala, a pessoa vive, ela pensa,
de acordo com as informações que entrou dentro da vida dela. O olfato, perceber pelo cheiro. 2 Coríntios 2,16, Paulo falando disso, ele falou, nós temos cheiro de morte para quem morre, e nós temos cheiro de vida para quem vive. Não sei se você já percebeu, mas algumas pessoas, elas têm verdadeira ojeriza desse ambiente evangélico, de Bíblia, de linguajar. Ela percebe o cheiro disso de longe. E às vezes nós cristãos não percebemos o cheiro de morte onde tem morte. Então o olfato, você percebe o cheiro, bom ou mal, à distância você percebe a substância. Às vezes o cristão, quando ele não está atento a isso, ele fica aberto a qualquer tipo de ambiente. Qualquer espírito é um espírito bom, qualquer mensagem é uma mensagem boa, qualquer Deus é um Deus bom. Ele não tem olfato. Paulo falou assim, olha, para quem caminha para a morte, nós somos cheios de morte. A pessoa já percebe logo, ele fala, isso daí eu não quero. Estou fechado para isso. O cristão, da mesma forma, ele tem que perceber as coisas do mundo. Tem coisa que cheira o mundo, tem coisa que cheira o mal. É você perceber à distância a substância. Aí entrou a doença, aí depois precisa da cura. Sabe, queridos, às vezes nós glorificamos a Deus somente na cura. E esquecemos que a saúde é um estado permanente de cura. Por exemplo, eu já vi pessoas tristes falar, nunca foi curado. Tem gente que está muito feliz glorificando a Deus porque ele foi curado. Eu nunca fui curado. Uma pessoa que nunca foi curado significa que ele não precisou ficar doente. Ele está numa cura permanente. Aí eu não tive aquele determinado problema. Significa que Deus te manteve saudável ali. O motivo do louvor tem que ser muito maior. Ah, a pessoa teve complicada, ela teve situações que levou uma compulsividade em várias áreas da vida, e ali ela precisou ser tratada com carinho, precisou ser tratada com muito amor, com muito jeito, e parece que essa posição traz um conforto para ela em relação àquele que não ficou doente. Ou seja, o que não ficou doente não teve colo. Mas se a pessoa precisou de colo, significa que lhe faltou força, lhe faltou saúde, precisou de ser carregado, conduzido. O que não precisou, ele não está em nenhum momento numa situação inferior. Pelo contrário, Deus o manteve forte, saudável, num estado de cura. Porque saúde é o estado em que você está com as suas funções regulares, tudo funcionando. Então a alma saudável é quando ela está preparada para os embates sem traumas. Isso se processa no interior, mas de como nós captamos o mundo exterior. Eu não posso fechar o meu coração porque eu não alimento a minha alma. É a mesma coisa que falar, vou fechar minha boca porque eu não quero comer veneno. Mas você fica desnutrido. É o mesmo processo. A minha alma, ela se relaciona com o espírito e se relaciona com o meu corpo. Então, para me entender melhor, eu não posso dizer assim, olha, o mundo está tão cheio de agrotóxicos, tão cheio de veneno, o ar está tão poluído, então eu não vou respirar e não vou comer. Não, pelo contrário, você tem que ser cuidadoso, você tem que ver aquilo que faz mal, o que é possível, o que faz bem, e você tem que ir diligentemente cuidando da sua saúde e se alimentando das coisas que o seu corpo material precisa. Espiritualmente é a mesma coisa. Eu não posso pegar todo tipo de palavra e comer. Coração aberto, entra de tudo. Glória a Deus, tudo é de Deus, tudo é bom, tudo isso, glória a Deus. Aí de repente ele está envenenado. Por quê? Porque o ouvido dele esteve aberto a tudo. Não pode estar fechado a tudo e não pode estar aberto a tudo. Ele tem que estar cuidado. É um coração cuidado, um coração guardado, um coração observado. Você observa e fala, isso eu quero ouvir, isso eu não quero ouvir. Isso eu quero ver, isso eu não quero ver. Porque o que eu quero ver, o que eu quero ouvir, o que eu quero cheirar, isso entrará no meu coração. Então um ambiente, ele pode ser percebido à distância, qual é a substância que existe naquele ambiente. Paulo disse, nós somos cheios de morte para quem morre, mas somos cheios de vida para quem vive. Ele falou, quem está procurando pela vida e percebe o bom cheiro de Cristo que ele falava, era o linguajar, era o vocabulário, era o ambiente, a música, esse ambiente de Deus, de igreja, de pregadores. Ele falou, a pessoa que está em busca da vida, ele logo percebe o bom cheiro de Cristo, mas para aqueles que morrem, nós somos cheiros de morte.
A mesma coisa é o cristão em relação ao mundo. Você logo percebe o cheiro de morte no mundo. O mundo, na melhor das hipóteses, é um cheiro de morte. É o que o texto diz. O espinheiro, ainda que ele esteja florido, ainda que ele esteja verdinho, é espinheiro. A uva ou a videira, no seu pior momento, no inverno, mas ela é uma videira. Podemos misturar. Não entendendo isso, muitas vezes nós valorizamos mais o mundo do que a igreja, mais a música do mundo que a música da igreja, mais o Deus do mundo que o Deus verdadeiro. Porque às vezes um se apresenta como se fosse o outro, e parece que todos os sons são igual, parece que todos os deuses têm a mesma aparência, parece que todos prometem alguma coisa e nós não entendemos nada. Imagine se a gente fosse alimentar o corpo assim. Aí eu como qualquer coisa, eu ouço qualquer coisa, eu cheiro qualquer coisa. Como é que fica o corpo? A nossa alma, ela depende da nossa capacidade de escolher aquilo que vem de Deus, que é bom para ela, para nós processarmos, porque é isso que nós vamos viver. Então, se eu tiver um olho mau e começar só a ver as coisas más, o mundo para mim e a vida será muito má. Vou virar um espinheiro. Porque coração bom ninguém tem. Eu li esse texto e falei, o homem bom do seu bom coração, o que será que Jesus está dizendo aqui? Se a Bíblia fala que não tem um bom sequer. Se a Bíblia fala que o coração é enganoso. Então quem é esse homem bom e quem é que tem esse bom coração? Aí você estuda o contexto e descobre que o homem bom, que tem o bom coração, é aquele que encheu o seu coração de coisas boas. Porque o coração de todo mundo é enganoso. É aquele que para ter um interior bom, ele tomou cuidado com aquilo que ele capta no seu mundo exterior. Como uma abelha que para produzir o seu mantimento, ela vai longe e pega apenas o que lhe interessa. Só aquilo que serve para fazer o mel. E ainda que ela tenha que ir cada vez mais longe, ela vai atrás daquilo que lhe interessa. Ela não pega qualquer coisa e leva para sua colmeia. O mundo pode ser percebido por todos os sentidos. O paladar fala da percepção pela alimentação. Então, quando nós comemos, nós estamos em busca de nutrição, estamos em busca de vida, daquilo que vai manter o nosso organismo vivo. Quando nós alimentamos a nossa alma, nós estamos em busca de força, de poder, de autoridade, de comunhão. Logo, do mesmo jeito que eu não como de tudo, eu não posso ouvir de tudo. Tenho que ouvir coisas e tem coisas que eu não vou ouvir. Eu vou escutar, mas eu não vou ouvir. Eu vou cheirar, mas eu posso perceber a substância à distância. O paladar é a última instância, porque depois que eu comer, daí para frente, ou vai fazer bem ou vai fazer mal. Então veja que no Éden, Eva viu, desejou, questionou, tomou, comeu, morreu. Última instância. Ingeriu, morreu. Então, queridos, não tem um homem bom do coração bom, mas ele tem um bom depósito. Se ele começa a colocar coisas boas neste bom depósito, esse depósito fica bom. Quando esse depósito fica bom, é isso que ele vai viver. É dali que ele vai tirar o bem ou o mal, aquilo que entrou dentro do coração dele. Então, vivendo a vida normalmente, nós vamos nos relacionar com pessoas, nós vamos conviver e a gente vai ver, vai ouvir, vai cheirar o ambiente, vai perceber. Nós vamos nos alimentar de conselhos, de orientações. E tudo isso nós vamos estar colocando para dentro do nosso coração. Isso que estiver no nosso interior, não tem como fugir mais, nós vamos viver isso. Mas até entrar no nosso interior, nós temos o controle disso. O mundo hoje percebe que o interior traz sequelas, consequências no exterior. A Bíblia já está na frente disso, está dizendo, o que está no interior não nasce aí, não brota aí, ele é colocado aí. Ah, eu estou com uma angústia, está acontecendo coisas, elas não nasceram aí, elas foram colocadas aí. A Bíblia fala, encheu Satanás o seu coração. Encheu o seu coração, encheu, colocou coisa, encontrou oportunidade, colocou coisas lá. Uma vez lá, agora ele vai viver isso. Então, se o inimigo conseguir colocar amargura no meu coração, é amargura que eu vou viver. Se ele colocar ódio, é ódio que eu vou viver. Se Deus colocar amor, é amor que eu vou viver. O homem bom,
do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. E, por último, nós temos o tato, que é a percepção pelo toque. É a importância de tocar. Em relação a Deus, nós, quando adoramos, quando cantamos, quando nós louvamos, nós temos a oportunidade de ser sensíveis ao Espírito Santo. Só que a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme. Quem sabia disso? Diga amém. Não sabia, pode ficar sabendo. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme. O que é ciúme? Ele não quer ver os seus adoradores adorando todos os deuses. Jeová é Deus, e o outro é Deus, e o outro é Deus. Não, o Espírito Santo, ele tem ciúmes do cristão. Essa sensibilidade que nós temos para com ele, ele não quer que ela seja oferecida a todos os deuses, a todos os ambientes. Por isso o texto, ele fala que o homem bom é aquele que cuida daquilo que vai entrar no seu coração. Então eu não vou ver de tudo, eu não vou ouvir de tudo, eu não vou adorar todos os deuses, porque o Espírito Santo, ele quer que você seja um altar dele. Não pode ser uma hora espinheiro, outra hora uva. Uma hora fruta, outra hora uma erva daninha. Até a gente tem ciúmes, como seres humanos, quando alguém diz assim, Deus não fez aquilo que a pessoa queria, então ele sai procurando. Sai procurando para cá e para lá. Já teve gente que às vezes até consulta se ele não pode ir em centro, ou receber um passe. Ele está sensível, ele está aberto ao toque, a qualquer coisa. Isso vai trazer para dentro do coração dele tanto veneno, tanta maldade, que depois ele não vai conseguir lidar com isso. Esses dias um irmão me ligou, exatamente para falar sobre isso, que ele teve um convite, o que ele deveria fazer? Fiquei indignado. Irmão, porque Deus não fez, então você corre para a boca do inimigo? Será que você acha que o inimigo tem algum interesse de alguma forma de te abençoar? Ou seja, será que alguém, a ilustração de Jesus é simples, será que alguém em sã consciência pode pensar, olha, um dia esse espinheiro vai me dar uma rosa? Um dia esse espinheiro vai me dar uma maçã, uma laranja? Não, espinheiro é espinheiro. Nós não podemos estar abertos a isso, porque o homem bom é aquele que vai viver coisas boas, não é porque ele é bom, é porque ele somente colocou coisas boas no seu coração. Ele esteve aberto a coisas boas. Então alguém pode olhar para a vida de alguém e falar assim, mas olha que interior saudável, olha que vida abençoada. Isso não é acepção, é alguém que tomou cuidado em tudo aquilo que ele foi colocando dentro do seu coração. Foi fechando a porta para o que não presta e foi abrindo a porta para o que é bom. Foi fechando o ouvido para o que não presta e foi abrindo o ouvido para aquilo que é bom. Foi fechando os olhos para o que não presta e foi abrindo os olhos para o que presta. Ele foi fechando o altar do seu coração, a sensibilidade, o tato, para aquilo que não é Deus e foi abrindo para tudo aquilo que é Deus. Fechando para tudo que contamina e abrindo para tudo que sara. Aí o interior fica bom, a vida fica saudável. Porque a minha alma, ela se relaciona tanto com o meu corpo como com o meu espírito. Meu espírito se relaciona com Deus, o meu corpo se relaciona com o mundo. E a minha alma se relaciona com os dois. Isso é uma vida. E a saúde interior depende daquilo que nós colocamos no seu interior. Se nós colocarmos coisas ruins na nossa mente, nos nossos olhos, no nosso pensamento, no nosso paladar para dentro do coração, depois nós vamos ter que ficar implorando para Deus curar a nossa alma. Como é que cura? Trocando uma coisa pela outra. A cura é sempre o processo inverso da doença. Como é que adoece? Comendo veneno. Como é que cura? Comendo saúde. Como é que contamina? Comendo coisas que prejudicam. Como é que sara? Comendo coisas que saram.
É sempre processo inverso. Se nós não vigiarmos naquilo que vai para o nosso interior, então o nosso interior não será bom. A vida sendo vivida nunca será boa. Porque nós só colocamos coisas que nós não paramos para pensar. O cristão, ele é atento, porque ele sabe que uma árvore má produz mau fruto e uma árvore boa produz bom fruto. Como não tem ninguém bom, como não tem nenhuma árvore boa na terra, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. De que coração bom que Jesus está falando? Daquele coração que se enche de coisas boas. Como ele disse para Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu entendo com isso que a cada dia o mundo está produzindo mais e mais veneno, tanto para os olhos, como para o ouvido, como para o ambiente, como para tudo. E nós aprendemos aqui no seminário, nós temos que escolher entre o bem e o mal, somos conscientes. Nós temos que escolher o que nós queremos ouvir, o que nós queremos ver, o que nós queremos adorar, o que nós não queremos ouvir, o que nós não queremos ver, o que nós não queremos adorar. Não estamos abertos a tudo, não estamos fechados a tudo. A vida segue normalmente. E o cristão não está fechado para tudo, mas ele não está aberto para tudo. Porque ele sabe que tudo que entrar no seu interior, é isso que ele vai viver. A boca fala daquilo que o coração se encheu. À medida que nós enchermos o nosso interior de Deus, de louvor, de adoração, de coisas boas, é isso que nós vamos viver. Mesmo que o mundo lá fora esteja vivendo uma vida totalmente diferente. Isso não importa. A gente não vive o mundo, a gente vive a nossa vida no mundo. Então, o mundo pode não ser bom, mas se os meus olhos forem bons, o mundo será bom. Agora, se o mundo estiver bom e os meus olhos forem maus, o mundo será mau. Porque todo mundo vê o mundo com os olhos que tem. Você pode ver duas pessoas conversando e cada uma ter uma definição do ambiente à sua volta. Enquanto para uma vida é uma maravilha, para outro pode ser um tédio. Enquanto um quer viver, o outro quer morrer. Enquanto um quer rir, o outro quer chorar. Sabe por quê? Cada um percebe o mundo com a percepção que tem. Enquanto um está maravilhado, o outro está escandalizado. Enquanto um está empolgado, o outro está entristecido. Cada um vê o mundo com os olhos que tem. Cada um percebe o mundo com a percepção que tem. Cada um adora com o altar que tem. Mas uma vez que todos os nossos corações são maus, a bondade está agora naquilo que nós vamos colocar para dentro do nosso coração. Aí nós vamos melhorar a nossa visão, nós vamos melhorar a nossa audição, nós vamos melhorar a nossa percepção. Quando a gente perceber, nós melhoramos o mundo à nossa volta. O mundo não será tão feio, o mundo não será tão ruim. Por quê? Porque cada um percebe ele com aquilo que tem dentro de si. Amém, queridos? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque-se diante de Deus agora. É muito difícil fazer o mundo ficar bom quando nós estamos mal dentro de nós. Vamos começar com o nosso interior. Vamos encher o nosso interior das coisas boas de Deus. Elas precisam ser colocadas para dentro. É preciso abrir a porta, abrir o coração para as coisas boas, para encher o bom depósito, para depois tirar daí coisas boas e viver. Ninguém pode produzir coisas boas de si mesmo. Se nós tentarmos, nós vamos nos frustrar. As coisas boas, elas são colocadas, elas são aceitas, elas são recebidas. E Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Deus tem coisas boas para os nossos olhos, para os nossos ouvidos, para a nossa alma, para o nosso coração. Deus está interessado no nosso bem-estar. Creia nisso. Vamos orar.
Eu oro a Ti agora, Deus, pela Tua igreja que está em pé diante de Ti neste momento. E acabamos de ouvir a Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, o que cada um aqui está vivendo. Quantos vales, quantas lágrimas, quanta dor, enfermidades, problemas, dificuldades. E nós queremos, ó Deus, dizer hoje, nós não tememos nenhum mal. Seja lá o que for que vai acontecer, o Senhor está conosco. Sua vara e o seu cajado nos consolam. Quer vivendo ou quer morrendo, quer indo ou vindo, em qualquer situação, Deus, ainda que nós tenhamos que passar por onde passar, o Senhor está conosco. Permita, ó Deus, que cada um sinta essa realidade na sua vida agora. Ampare, ó Deus, o Teu povo. Console o Teu povo. Cure o Teu povo agora na alma. Que todos entendam, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, da sua maneira, com a sua sabedoria, do seu jeito, em seus caminhos, está trabalhando com cada um aqui em particular. Para formatar em nós, ó Deus, aquilo que é a Tua vontade, o Teu desejo para o seu coração. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, tenha misericórdia desta vida que entrou aqui hoje e que precisa Te receber como Senhor e Salvador. Deixa isso claro no coração dele. Perdoa todos os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida. Senhor, aceite esta alma no Teu reino e que a partir de hoje o Teu Espírito Santo seja o seu guia, o seu orientador, o seu protetor. Que esta vida, ó Deus, seja agora, Senhor, escrito o seu nome no livro da vida. Nós reivindicamos esta vida, Senhor, para ser sua agora. Para ser possessão do seu Espírito Santo. Para que o Senhor habite nela até o dia da sua volta nos ares, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus.